Beijo, obrigada. Beijos, obrigada. Nós vamos aprender. É outra que está impossível hoje aqui. Bom dia! Bom dia, Tudo Carol. bom? Tudo Bom bem? dia, gente. Tudo bem com vocês? Ó, Eu vi o que hoje... você estava fazendo, viu? Tava... Eu adoro. Ela estava Bom, assim, né? ó. Ah, tirando o pozinho do rímel, caiu aqui, ó. Antes de entrar no ar com esse pincel maravilhoso. Até esses pincéis são maravilhosos. Então, bom... O que é isso? Deixa eu Que me coisa justificar mais antes, linda. que eu preciso me justificar. Quem assistiu a Ione fazer a chamada aí do artesanato deve estar falando que a Carol é doida, que a Carol não cumpriu que ela ia trazer o vidro líquido hoje. Pois é, mas é por uma boa causa. Nós recebemos uma quantidade de e-mails muito grande pedindo pra gente segurar o vidro líquido pra semana que vem, para que as pessoas pudessem avisar os amigos, para que pudessem se programar para gravar o programa. Você sabe, Ione, que tem muita gente que faz um arquivo dos programas, Mas né? isso é ótimo. É sensacional. Então, como o vidro líquido é uma técnica muito solicitada, a gente resolveu deixar para quinta-feira que vem, para que você que está aí, que não sabia que o vidro líquido ia ser hoje, ó, já está na dica. E para você que veio acompanhar o vidro líquido, a gente não vai deixar barato não, porque hoje a gente trouxe o falso couro para vocês. Que coisa, mas fica perfeito. Perfeito. Se não Nossa. disser, ó, ninguém adivinha. Ninguém adivinha, a gente encontrou com o pessoal no elevador e eles falaram, ai, que linda essa frasqueira de couro. A gente, obrigada, mas não é couro. Fica Como não é perfeitinho. couro? Não, é imitação de couro, isso aqui é pintura. Aí o cara falou, mas tem até relevo a costura. Pois é tinta. Pois é, e olha aqui, relevo mesmo, que é aquela tinta que, aliás, eu É legal, adoro. né? Dá uma olhadinha, isso aqui, ó. É, um antes e depois. Pode um Ó. negócio desse? Olha aí. A maletinha assim já é tão fofinha, né? É, linda. Aí com couro ela fica também uma graça. Maravilhosa. Bem mais fina. Difícil, mais fácil, bonita. complicado, facílimo. Super rápido. Até eu aprendo. Ah, você sabe tudo. Você tá aqui todo dia na aula, uma mulher inteligente. Escuta, aqui é aquele bandeja Você viu que suplá show? giratório, que é lindo, lindo, lindo. Ó, essa técnica, ela é o falso couro em volta e o craquelê Craquelê. dentro. Então ele resiste aí para você colocar, de repente, quem tem aquelas mesas redondas muito grandes que fica aquela coisa de, passa não sei o que, passa o sal, passa... É um suporte bonito, giratório, para estar sendo colocado em cima da mesa. E o bonito desse craquelê... Muito prático. Super prático. Ele é todo manchadinho, então ele tem tons de luz, tem tons de sombra. Tá muito Muito lindo. legal. Você já aprendeu com a gente, mas a gente vai trazer numa próxima oportunidade, tá bom? Vamos lá, o Vamos material. começar? Ó, Bom, a frasqueirinha MDF. essa frasqueirinha MDF, ela vem toda desmontada para a gente poder fazer o trabalho. Eu vou abrir para vocês, ó. A alça dela vem aqui dentro e a gente sempre recomenda retirar com a chave de Phillips os parafusos e o fecho para poder fazer a técnica, para que eles não se sujem E pro trabalho ficar impecável. e ter um acabamento legal, né? Lógico. Tinta. Seguindo as tintas acrílicas, que são as responsáveis pelo efeito de couro, nas cores sombra queimada, terra siena tostada e avelã, que é esse tom mais claro. A pátina cera chocolate, o diluente líquido, fluidificador, laca chinesa, tinta dimensional brilhante 3D na cor marfim, que é para fazer as costuras. Agora, essa esponja marinha é que vai dar todo o efeito de couro. Chega bem pertinho que você vai ver que ela é tão vegetal, natural, que ela tem até pontos de sal ainda nela. Olha aqui, ó. Menina, Olha, tem pontos de sal, tá vendo, ó? que bacana, hein? Muito legal. Então a gente tem que lavar antes de usar para que todo o sal seja retirado e não dê reação nas tintas. Então tem que lavar bem. Tem que lavar bem, tá? Tá. E é natural mesmo, tá? Seguindo aí da esponja marinha, dessa maravilha, dessa beleza natural que a gente vai pincéis. trabalhar o artesanato, temos os pincéis, que são macio 20, cerdas 20 e esse cerdas sintéticas apaixonante, que é o 1,5 polegadas. Muito legal, fibras sintéticas. Polegada e meia. 1,5 polegadas. Boa. Vamos lá? Vamos à obra? Vamos à obra? Bom, ao contrário do que normalmente a gente faz aqui, eu não vou aplicar uma base nessa peça. Por que não? Porque eu vou usar o ponto de luz da madeira do MDF para sobressair a luz do meu couro no resultado final. Entendi. Quando a gente começa a colocar as camadas de tinta, ela vai meio que sumir. Só quando a gente passa a laca, tudo que está embaixo é iluminado pela cor do MDF. Aí ela vai aparecer e vai dar uma diferença bacana, tá?
Eu inicio com um tom mais claro. A gente tem aí 3 tons, você lembra? O mais claro, o médio e o mais escuro. Lindos esses tons. O avelã é o tom mais claro. E eu vou começar por ele. O que eu fiz? A esponja marinha, ela tem um custo um pouquinho mais alto. É fedida, viu? É nada. Ela me enganou. Te enganei. Ai, Se lavou tanto, tá eu não. vou passar um sabonetinho nela neutra, assim. Um comfort. Traz meu perfume. Perfume da Ione. Não, tô brincando, não passa nada não, senão vai dar reação da tinta, hein, bom? Brincadeira. Ó, o que eu vou fazer? Eu vou cortá-la, por quê? Porque a minha superfície de aplicação, ela é pequena. Se eu fosse fazer um falso couro num barrado de parede, eu ia trabalhar com a esponja inteira. Mas vamos economizar uma grana? Quem sabe você aí que tá em casa, tá com as amigas no ateliê, pode comprar uma esponja só e dividir em 4. Se você lavar bem e conservar, tá. ela tem uma vida muito útil e bem longa, tá? Tá ótimo. Então, eu cortei aqui a minha esponjinha e vou escolher um lado onde eu acho que vai ficar bacana o falso couro. Vem comigo aqui para você ver bem de pertinho. Aqui eu tenho um ponto bem aberto nela, natural. Talvez ele já dê um ponto muito alto que no falso couro não vai me dar um resultado bacana. Ao contrário dessa lateralzinha aqui. Só que eu não consigo dividir a esponja e trabalhar só assim, ó, tá vendo? Então a gente vai girando a esponja até a gente achar um espaço bacana para trabalhar. Olha, esse aqui tá bem legal. Ele tá com falhas, mas tá com pontinhos que vão unir o nosso trabalho. Então eu vou segurar como se fosse uma boneca. Olha o que ele faz, ele dá aquela abridinha. E vou começar o trabalho com o tom mais claro, indo diretamente a minha tinta pura primeiro, o tom mais claro. Sempre usem uma bandeja de apoio retinha, não com godê muito estreito, porque a gente tem que ir descobrindo esse efeito da esponja. Olha, a tinta é quase da cor da esponja, mas dá para vocês verem bem. Dá. Eu venho para minha peça e começo as carimbadas alternadas. Ó, a minha mão ela vai fazer essa dancinha aqui, tá? É a dança da esponja. A gente vai batendo alternadamente. Vai vendo que em alguns pontos ela se sobressai mais, em outros menos. Isso é assim totalmente mesmo. natural. Certo. E é isso que vai dar o efeito bonito e bacana da nossa peça, tá? Tudo isso aqui eu vou fazer na peça inteira, exceto na parte de dentro, que depois eu vou explicar o que a gente vai fazer. Tá. Não vou lavar minha esponja e vou pro meu tom médio. No meu tom médio, ainda com a minha tinta pura, na consistência natural do tubo, eu vou fazer a mesma coisa, são as dancinhas da esponja. Só que dessa vez, mais delicadamente do que o tom de fundo. Eu vou procurar alguns detalhes onde eu não marquei com tom claro e vou procurar incidir e concentrar mais a nossa batida. Lógico que alguns vão cair em cima do tom mais claro, isso é natural e essa fusão também é muito bonita e dá um resultado maravilhoso. Ó, aqui eu já tenho uma brincadeira interessante. É verdade, ó. eu ia te falar, olha como Tá ficando bonito. Na terceira camada, ainda com a minha tinta pura e o meu tom mais escuro, eu começo o trabalho de colocação do tom mais escuro. E os 3 vão se sobrepondo um ao outro e dando esse efeito de couro matizado e esse trabalho bonito que você vai ver no resultado final. Daqui, Ione, desse trabalho concluído, perdão, gente, eu venho com um pincel e vou fazer com o tom médio um acabamento nessas lateraisinhas aqui, ó. Exatamente isso, tá. Olha que legal. Mas ainda com a tinta úmida, eu vou tirar isso aqui, eu preciso quebrar, não posso deixar essa marca. Senão fica listra. Ó, olha aqui, ó. Certo? Certo. Ó, a intenção é essa. Vem com um pincel menor se você tiver dificuldade, continua cobrindo. Mas ainda que a pátina chocolate ainda vai cobrir o que resta. Então não se preocupem, que é o acabamento final que a gente vai dar. Nessa etapa aqui, eu preciso esperar a secagem dela e eu trouxe o meu aquecedor para me auxiliar neste momento. Se você puder em casa esperar o tempo certo de secagem, aguarda aí 1 hora e deixa secar naturalmente. Agora, se tiver como a gente aqui, que tem 15 minutos, aí usa a gente liga o aquecedor de longe, porque ele é muito quente. Tome muito cuidado ao usar essa ferramenta, que ela pode ser perigosa, tá? Olha que legal.
Daqui já está o tempo suficiente, já dá para a gente continuar na sequência. O que eu vou ensinar para vocês agora é fechar esses poros usando o tom médio e o tom escuro, delicadamente. Toda a nossa tinta usada até agora ela é a base de água, então tanto o meu pincel quanto a minha esponja vão todos para o tanquinho, tá? Só que a esponja ainda eu reservo porque eu preciso dela apenas umedecida. Antes de eu usar, não sei se eu falei para vocês, eu molhei a esponja na água, lavei e não deixei excesso de água, mas deixei ela, ó o toque dela, úmido. Tá bem úmido. É assim que a gente tem que trabalhar, sem pingar. Úmida e macia. Mais hidratada. Certo. Tá? Aí a gente vai fazer isso aqui, ó. Vai começar a fechar os poros do couro com os tons mais claros e mais escuros. Eu posso ajudar com o meu fluidificador. Ah, tá. Ele vai dar uma diluída na tinta de leve ou com gel para matizar, para quem prefere trabalhar numa consistência mais de tinta e não tem a manha da tinta mais aguadinha, que tem que tirar bem o excesso. Ó, mas o que acontece? O fluidificador ele vai dar uma transparência na tinta e vai facilitar mais o nosso trabalho. Daqui, todo o trabalho que eu vou fazer vai ser de fechar os poros e quando ele seca, absolutamente o que acontece? Isso aqui, ó. Por quê? Porque a minha camada de cima, que agora tá brilhante, você não tá conseguindo ver a de baixo porque ela não secou, você consegue ver o nuance perfeito, ó. Pontos de luz e sombra. E a mão da gente nunca vai ser igual. Então não se enganem se você, porventura, ai Carol, eu fiz a lateral. E aí não fica chateada, não fica chateado porque é normal. Às vezes a gente pega a esponja de um jeito, foi tomar um café, voltou um pouquinho mais estressada, tá com a mão mais pesada. Mas o couro tem esse nuance. Tá? Então é interessante deixar ele agir de forma natural, vai ficar bonito do mesmo jeito. Daqui, Ione, ó, eu espero mais uma horinha para secar por completo. E ele já me dá um pouquinho dessa textura. Sente aqui, ó, vem cá. Ó. Certo. Com o pouco relevo que a tinta proporcione com essa esponja, a gente já tem uma texturinha de couro, ó. É verdade, tá? Dá pra sentir mesmo. Apesar que é ainda bem rústica, por conta que falta ainda lacre e a cera, mas já dá pra sentir que ela vai ficar com o resultado final legal. Vou colocar a minha esponja direto na água, porque eu não quero perdê-la. Vou deixar mergulhada até que eu possa lavá-la e depois deixar secar naturalmente antes de guardar. E vou pegar a minha patinaceira na cor chocolate para poder fazer o envelhecido da técnica. Pincel também, né? Ó, pincel de cerdas, minha patinaceira. Coloquei muita cera nesse pincel. O que eu tenho que fazer? Retirar o excesso e trabalhar apenas com o pincel sujo. Movimentos circulares. Eu começo a unir todo o trabalho feito. A cera por si só, quando não muito sobrecarregada, ela tem um efeito de transparência que proporciona para a gente uma união do trabalho de baixo. E olha a diferença daqui e daqui. Olha que resultado bonito que ela já dá pra gente, ó. Eu vou fazer assim, deitadinho. Essa cera é fantástica, né? Tudo de bom. Quando você quer a transparência da cera, você usa só uma sujeirinha. Quando você quer que ela tenha o poder de cobertura, você pode transformar ela em tinta, usando diluente, líquido. Você pode transformar... Até a laca chinesa você pode pigmentar com a cera. Ah, é? A gente vai trazer essa técnica para vocês na terça-feira, que é o vaso vietnamita. Tá também imperdível. Aliás, um beijo para os meus mestres aí que me auxiliaram nessas dicas. Ó, terminando esse processo, eu tenho toda ela já envelhecida. Deixa eu pegar uma peça nova para vocês. Pronta? Aliás, quase pronta. Olha, Ione, ó. Olha a diferença sem cera e com cera. Olha como é importante então, essa etapa o acabamento. do trabalho é muito importante também. Não pode pular. Certo. Por quê? Porque, olha aqui, ó, o couro, ele estava muito aberto, ele precisava de alguma coisa que unisse, desse aquela envelhecida, mas ao mesmo tempo não roubasse a cena. E a patinaceira, nesse caso, é de fundamental importância. Vamos dar brilho nisso? Vamos. Tu gosta de brilho? Muito. Então vamos dar brilho nisso. Saindo dessa técnica de cera, a gente espera secar umas 2 horinhas. E para quem quer tirar o excesso, pega um paninho e dá aquela lustradinha, ó. Tá? Ela vai tirar todo o excesso, não vai deixar ficar soltando na mão e tudo mais. E vai dar um acabamento mais brilhoso. A minha laca chinesa, eu só tiro do tubo estritamente o necessário do que eu vou usar, senão ela vai secar e a gente não pode voltar para a embalagem. O meu pincel nessa hora tem que ser o mais macio possível e delicado, para que as pinceladas não fiquem marcadas.
Toda vez que eu trabalho com laca chinesa, eu trabalho com a mão mais no ângulo de 45 graus do que no ângulo de 90 graus. Então eu vou fazer uma leve aplicação aqui para que vocês comecem a ver a diferença do produto final, com a laca e sem a laca. Nossa. Olha, se você analisar o ponto de luz do MDF, da cor natural dele, com a laca traz todo o efeito do couro para cima. A laca, como a gente às vezes brinca, ela funciona como lente de aumento e acabamento final protetor para as nossas peças e trabalhos como esses que a gente traz hoje no Manhã Gazeta para vocês, que é o falso couro. Eu vou aplicar na maleta inteirinha. Desta etapa eu aguardo às 12 horas, sem choro nem vela, para que se eu achar que ela ficou mais ou menos brilhante, eu volte e aplique uma segunda demão, tá? Ok. Essa daqui, ela é solúvel em diluente líquido próprio da laca e a gente limpa o pincelzinho nela também. Enquanto eu não posso limpar, eu vou deixar mergulhada no produto, que o produto sobre o produto, ele não deixa a peça secar. Para a secagem final da peça, para que eu possa fazer as costuras, 72 horas, tá? Não tem choro, tem que aguardar. É a parte mais chata, mas aí você já trabalha outra dica que a gente deu e boa, né? As costuras são simples. Com a dimensional, a gente testa o bico e vem fazendo as costuras dessa forma aqui, ó. Um pouco mais extensas, fica finas. perfeitinho. E o meu dedão, que está aqui no tubo, aqui em cima, controla a incisão de tinta e a quantidade e a força, ó. Com leves flexionadas que eu dou no tubo, a tinta vai soltando, ok? Essa é a dica da costura. Eu vou fazer mais umas aqui para vocês verem. Para a finalização da nossa peça de hoje. Para usar, para dar de presente, aguarda aí mais umas 6 horinhas, porque às vezes essa tinta ela tá seca a toque, mas dentro ela ainda não secou. Então corre o risco de amassar. E aí não pode estragar o trabalho. Não pode. Porque o efeito é muito lindo, né? Agora, Ione, a gente tem recebido muitas ligações, que às vezes a gente fala muito rápido de onde, como encontrar, os preços dos produtos. Deixa eu falar para vocês que a Casa da Arte, ela é uma indústria, uma empresa que existe há 30 anos e representa as principais indústrias nacionais e de fora do país também. Por estar 30 anos no mercado, ela tem um custo diferenciado, realmente no atacado e no varejo. Então você quer comprar uma pecinha só, com certeza vai pagar mais em conta na Casa da Arte. Além da confiança, da qualidade de entrega e da qualidade dos produtos que a Casa da Arte distribui. www.casadaarte.com.br ou para saber o endereço certinho das lojas, que são 4, Ribeirão Preto, Campinas, São Paulo Zona Sul e São Paulo Zona Leste, você liga no operadora 11 2914 7277. E esses cursos aqui, os professores da Casa da Arte, ó, tão craques. E por último você coloca os ferrolhos. Certo? Os ferrolhos. E tem mais uma coisa que eu esqueci tudo bem também, sequinho, né? Que a Glaucia me lembrou. Por dentro. Por dentro. Certo. Dentro eu usei a tinta mais escura com o fluidificador e depois que ela secou, eu dei uma camada de cera chocolate. Tá? A tinta eu usei com pincel macio e a cera com pincel de cerdas, trabalhando em movimentos circulares. E os fechos, eles são soltos. A gente parafusa no lugar dele aqui, ó, que ainda ficou marcado. Ó, tem bem aqui para vocês verem a marcação do parafusinho, tá vendo? É só encaixar e parafusar, não precisa nem colar. E a alça, eu colei com super bonder. Por quê? Ah, foi? Foi, porque a laca, ela já deu essa resistência da madeira. Então a madeira aí já não está mais em contato. Então eu não posso mais usar cola de madeira. E ficou lindo Obrigada, demais. Glaucia. Aplausos pra Carol. Ficou lindo, lindo. Adorei também. E não se esqueça, então, na próxima terça-feira, o vaso vietnamita. E na quinta-feira seguinte, cumprindo com a promessa, o vidro líquido, ó, imperdível com dicas novas. Viva Carol! Vocês desculpem hoje que eu tava meio... resfriadinho. Também, se cuida, não tem tá? problema, não. Você também. Obrigada. Super obrigada. Obrigada. Parabéns de Valeu. novo. Obrigada pela companhia. E um beijo para toda a família da Casa da Arte. Para nós. Linda. Valeu, valeu.